Mesmo quando o crédito tributário já foi constituído pelo lançamento, nos casos de lançamento de ofício, ou quando nasce a obrigação, nos casos de lançamento por homologação, há alguns mecanismos que o contribuinte pode se utilizar para suspender a exigibilidade do crédito tributário. A nossa aula de hoje é sobre a suspensão do crédito tributário. Olá, pessoal! Esse vídeo está sendo gravado especialmente para os meus alunos de Legislação Tributária, de Ciências Contábeis lá da UFRJ. A gente teve muitos feriados no período e alguns assuntos não foram explorados adequadamente, então eu prometi que eu iria gravar alguns vídeos para a gente se aprofundar mais em alguns assuntos. A aula de hoje é sobre a suspensão do crédito tributário. Mesmo quando o crédito já existe, existem algumas hipóteses em que ele temporariamente fica suspenso, ou seja, o fisco não pode exigir o crédito durante esse período em que estão vigentes essas hipóteses. O crédito, portanto, ele existe, mas ele não é exigível. As hipóteses de suspensão do crédito tributário, elas são taxativas e estão previstas no artigo 151 do CTN. São elas a moratória, o depósito do montante integral do tributo, as reclamações e os recursos administrativos, a liminar em mandado de segurança, a liminar em outras ações judiciais e o parcelamento. Vamos começar pela moratória. A moratória consiste no instituto em que se inaugura um novo prazo para o pagamento do tributo ou então se posterga o prazo. Pode ser que o prazo já tenha terminado e o fisco inicie um novo prazo, reabra o prazo para aqueles contribuintes ou então postergue o prazo que já estava vigendo, certo? Isso é uma moratória, um novo prazo para o pagamento de determinados tributos. A moratória ela pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual. Ela sempre será concedida, é claro, pelo ente federativo competente para aqueles tributos que estão sendo objeto da moratória, né? Então, o ente que é competente, ele pode instituir a moratória. Se ela for concedida em caráter geral, para todos, né, sem condicionantes, sem requisitos para se enquadrar nas hipóteses de moratória, ela será concedida diretamente pela lei. Se ela for concedida em caráter individual, ou seja, para algumas situações, para alguns sujeitos ou cumpridas determinadas condições, aí nesses casos ela será concedida por despacho administrativo e autorizada por lei. O despacho administrativo vai verificar se o sujeito passivo cumpre os requisitos que estão dispostos na lei que autorizou a moratória, ou seja, sempre haverá uma lei. No entanto, se for moratória em caráter geral, essa lei ela concede diretamente a moratória. Se for moratória em caráter individual, a lei autoriza que a administração conceda a moratória dentro daqueles requisitos que ela mesma estabelece. Então, a lei que institui a moratória, ela vai trazer alguns requisitos. Ela tem que trazer, por exemplo, o prazo para o pagamento, qual é esse novo prazo que está sendo estabelecido. Ela vai também dizer quais são as condições que o sujeito passivo tem que cumprir, caso ela seja concedida em caráter individual. Ela ainda vai trazer, sendo o caso, para quais tributos ela se aplica, o número de prestações em que o sujeito pode cumprir, no caso em que ela é concedida junto com uma possibilidade de parcelamento do crédito. E ainda ela vai trazer quais são as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado. Esses requisitos da lei que concede a moratória, eles estão previstos no artigo 153 do CTN. É preciso observar também que é possível que a lei que concede a moratória se circunscreva a determinada parte do território do ente que está concedendo a moratória. Por exemplo, se a moratória for concedida pela União, ela pode circunscrever
os efeitos desse instituto a uma determinada região do território nacional. Ela não necessariamente tem que ser abrangente, ela pode ser circunscrita a determinada parte do território de sua competência, assim como também ela pode circunscrever a determinados sujeitos passivos, né? Por exemplo, sujeitos passivos ligados a determinada área econômica, né? A determinado domínio econômico, ou a determinada situação. Então, a moratória ela pode ser limitada tanto territorialmente como subjetivamente. Ainda tem o seguinte: quando a moratória ela é concedida em caráter individual, devido a determinados requisitos que o sujeito tem que cumprir para ter direito à moratória, o despacho administrativo que a concede não gera direito adquirido para o sujeito passivo. Ele pode ser revogado. O despacho que concede a moratória ele pode ser revogado nos casos em que se verifique que o contribuinte não cumpriu os requisitos. Na verdade, houve um equívoco, se concedeu a moratória, mas depois se verificou que ele não cumpriu os requisitos, ou então que ele deixou de cumprir os requisitos. Ele cumpria na época do despacho e deixou de cumprir, ela será revogada. Isso não tem problema jurídico, não gera, é porque o despacho ele não gera um direito adquirido. Nesse caso de revogação da moratória condicionada, a gente pode ter dois efeitos diferentes. Primeiro, se o sujeito passivo ele usou de dolo ou simulação para dizer que cumpria os requisitos, né? Na verdade, ele sabia que ele não cumpria os requisitos, mas ele dolosamente ou através de simulação fingiu que cumpria os requisitos. Nesses casos, além de ter que pagar o tributo, ele também vai pagar penalidades por essa infração, ok? Além disso, esse tempo entre a concessão da moratória e a revogação da moratória não será contabilizado para efeitos de prescrição do crédito. Então, será desconsiderado esse tempo e aí o fisco terá um prazo maior para cobrar esse valor, porque, na verdade, aquele período em que ele estava sendo beneficiado pela moratória foi decorrente de uma simulação dele, um dolo. Então, isso ele não pode ser premiado por causa disso. Então, ele vai pagar a penalidade e esse período não vai ser computado para efeitos de prescrição. Além disso, a gente tem a possibilidade de revogação da moratória sem que o sujeito passivo tenha se utilizado de dolo ou simulação. Nesses casos, ele só vai ter que pagar o crédito. Ele não vai pagar penalidade pecuniária, não vai haver imposição de penalidade pecuniária. Por exemplo, ele cumpria os requisitos e deixou de cumprir. Então, a moratória será revogada, sendo que foi verificado que ele não usou dolo nem simulação. Então, o crédito será cobrado, mas o crédito apenas pode ser cobrado se ainda tiver em curso o prazo prescricional. Se já tiver havido a prescrição do crédito, ele não vai ser cobrado, porque nesse caso não houve dolo nem simulação, então esse período vai ser contado normalmente para efeitos de prescrição, ok? Uma outra hipótese de suspensão do crédito tributário é o depósito do montante integral. Essa é uma hipótese de iniciativa exclusiva do contribuinte e ela pode se dar tanto na via administrativa quanto na via judicial, no bojo de uma discussão administrativa ou de uma ação judicial que também tenha por objeto aquele crédito tributário que ele pretende suspender. Duas questões muito importantes precisam ser levantadas aqui sobre o depósito do montante integral. Primeiro, como própria designação já diz, o depósito ele tem que ser efetivamente do montante integral do crédito. Não se pode aqui depositar o valor parcial, o valor incontroverso. Por exemplo, se o sujeito passivo tem uma controvérsia acerca do valor do crédito tributário, ele não pode depositar o valor incontroverso para discutir o que ele entende que não é devido. Não é assim que funciona aqui. Se ele quer discutir o crédito e ele quer utilizar o depósito para suspender o crédito enquanto ele está discutindo, ele tem que realizar o depósito integral. Se ele não realiza o depósito integral, se falta 1 centavo do montante do crédito,
ele não terá o efeito de suspender o crédito tributário. Depósito parcial, ele vai ser pagamento parcial. Ele não vai ter o efeito de suspender o crédito tributário conforme o artigo 151 do CTN. Ele vai ser apenas um pagamento parcial. Então, é muito importante que o depósito seja realizado no seu montante integral para que ele suspenda. A outra questão que eu quero colocar aqui para vocês acerca do depósito é o seguinte: quando concluída a discussão, seja administrativa, seja judicial, e o sujeito passivo que realizou o depósito for sucumbente na discussão, ele perdeu a discussão, o fisco saiu vitorioso, aquele valor depositado, ele será convertido em renda e terá o efeito de pagamento. Então, o contribuinte ele não vai precisar fazer acréscimos, nada disso. O depósito do montante integral ele é realizado em um banco oficial e ele será corrigido pelos índices oficiais. Então, não haverá a necessidade de, ao final da discussão, caso o sujeito passivo perca a discussão, ele não vai ter que pagar os acréscimos decorrentes dessa mora, né? Porque essa mora, digamos assim, ela será atualizada pelos índices oficiais da instituição bancária oficial em que o valor está depositado. Então, as vantagens do depósito judicial são que enquanto o valor integral está depositado, o sujeito passivo ele não vai sofrer atos de constrição de seus próprios bens e também ele não vai ter no futuro, caso ele seja sucumbente, que arcar com os acréscimos decorrentes desse tempo, os acréscimos de valores, juro e correção. Esses acréscimos serão arcados pela própria instituição financeira na qual o valor está depositado.